Olá, boa noite, seja muito bem-vindo. Hoje estamos aqui para falar sobre um assunto muito importante, que é portaria remota, segurança, tecnologia e terceirização. E os nossos convidados de hoje são o Carlos Bunic, Cássio Kenny, Juan Luiz. Carlos, o que você pode falar sobre a questão de segurança? Olá, boa noite a todos, né? Como ah, bem diz aí, a nossa ideia aqui, primeiramente, né, falar um pouquinho sobre a portaria remota, desmistificar alguns, eu digo, preconceitos, né? Porque a gente enfrenta algumas barreiras quando vai numa assembleia ou conversa com alguns tipos de moradores, né? Primeira coisa que tem em vista, que tem na mente desse morador é que portaria remota significa tirar o porteiro, né? E quando se tira o porteiro, significa que não tenha segurança. Então, existe esse medo, principalmente se nós pegamos um perfil de pessoas mais idosas, né? Então, esse receio ele acaba sendo maior ainda, né? Quem que vai me ajudar aqui no condomínio? Eu vou ficar sozinha. E a proposta hoje da Folk, a proposta da portaria remota, é totalmente ao contrário. É aumentar a segurança do condomínio. Às vezes é um pouquinho complexo entender, né? Primeiramente, como que vai aumentar se a nossa ideia é tirar o porteiro. Nós iniciamos a conversa, né, nesse aumento de segurança, primeiramente pelo controle de entrada e saída. Então, dentro de um sistema de portaria remota, existe o monitoramento dos moradores, inicialmente. Eu sei quem entrou, quem saiu e horários, né? Bem como o morador ele consegue nos avisar se ele está passando por uma situação de risco. É muito difícil o porteiro interpretar, né, que o morador está entrando dentro do condomínio de veículo e ele possa estar no carro numa situação de risco, né? Bem como às vezes ele pode estar entrando a pé e estar numa situação de risco entrando a pé no condomínio. Então, na portaria remota nós colocamos dispositivos de forma que ele consiga nos avisar, né? O próprio, a gente costuma conhecer o controle remoto, que eu aperto o botão e entro no condomínio. Esse mesmo botão que eu aperto, se eu pressionar por mais de 3 segundos, avisa a Folk que o morador está numa situação de risco. Bem como tag, biometria, reconhecimento facial, as várias tecnologias que nós temos, existem maneiras do morador nos avisar nessas portas que ele está sendo coagido, sem que a pessoa que esteja do lado perceba isso. Isso é bem interessante. Uma coisa que eu começo dizendo na nossa reunião é que nós não estamos aqui para falar mal do porteiro, mal do serviço da portaria presencial, porque funcionou durante anos e muitos condomínios funcionam, tá? Mas nós começamos a falar sobre tecnologia e mudanças tecnológicas que aumentam a segurança, né? Quando eu falo de segurança, eu costumo dizer que é uma escadinha. Quanto mais o condomínio investe em segurança, e eu não estou falando de portaria remota, investe em câmeras, sistema de segurança, um motor mais rápido, uma análise de segurança, de perímetro, o condomínio, ele, querendo ou não, vai estar mais seguro, menos propenso a sofrer uma situação de risco. Então, isso que nós trazemos. Quando eu faço uma visita no condomínio, nós fazemos algo que se chama análise, é identificar pontos de vulnerabilidade do condomínio, né, e remediar esses pontos, né? Eu vou citar alguns exemplos. Muro baixo, lixeira encostada do lado do muro, que vira um trampolim, portão que fica aberto por muito tempo, áreas do condomínio que não tem visibilidade. Então, nós fazemos todo esse estudo, todo esse apontamento para remediar. Então, esse medo do morador, a gente vai conversando e vai tirando ele, principalmente nas assembleias, né? Eu falei aqui de acesso do morador, né? Então, o morador entra, tudo isso é registrado, né? Segundo coisa que vem, como que vai entrar alguém no meu condomínio se não tem um porteiro, né? Então, sem um porteiro, ele vai existir. No caso aqui da Folk, nós temos mais de 50 porteiros para fazer o atendimento. Só que ele não vai estar no condomínio, ele vai estar aqui na base da Folk, de uma forma segura e blindada para fazer o atendimento no condomínio. Quando chega um visitante, prestador de serviço, né, nós, boa tarde, boa noite, que posso te ajudar, né? O nosso porteiro fala isso para o prestador que está lá na frente do uma identificação que é muito interessante, tá? Se a visita é particular ou se a visita é uma prestação de serviço, tá? Porque qual que é a diferença disso? Normalmente, a visita particular, o morador ele quer uma descrição, né? Não quer que a gente seja tão
enfático nos dados, né? Fazer um pente fino da vida da pessoa que está entrando. Então, essa pessoa ela entra com uma descrição maior, mediante porque ela já tem, às vezes, uma autorização do morador para entrar. Tá? O perigo, ele mora no prestador de serviço. Né? Então, às vezes, o morador vê um prestador na internet, né? Qualquer outro meio, contrata, não sabe quem está indo na casa dele, e às vezes ele contrata uma empresa que tem nome, mas não sabe o profissional que está indo. Né? Aí é um perigo. Por que é um perigo? Porque todos os condomínios que eu visito, que eu entro, que eu vou fazer análise, muitas vezes mal pergunto meu primeiro nome. Né? Eu chego na frente do condomínio, a porta se abre magicamente porque eu estou entrando porque eu estou de terno e gravata. Né? É engraçado isso. E é uma política, é meio cultural do porteiro essa questão de ele ser prestativo, ajudar, e às vezes não por malícia, mas ele já abriu porque não, fui rápido, abri ali. Né? E eu entro no condomínio, converso com o síndico e ninguém sabe, não existe um registro do Carlos que entrou. Por isso que eu faço essa pergunta, se é uma visita particular ou prestação de serviço. No caso, o Carlos entrando no seu condomínio, a FOUC ela vai pedir nome completo, identificação do CPF, se é verdadeiro ou não, eu consigo fazer isso dentro do nosso banco de dados. Tá? Eu tiro foto daquela pessoa, ela fica registrada. E eu faço uma última pergunta. Senhor Carlos, qual a estimativa de tempo que o senhor ficaria no condomínio? Né? Eu não sei quanto tempo, eu só preciso de uma ideia. 2 horas. 2 horas eu acho que eu consigo fazer tudo que na casa do morador aqui pode ser. Né? Eu pergunto se ele sabe como chegar na unidade, porque a gente faz esse acompanhamento do morador até a unidade. Né? E, mediante isso, eu libero o acesso. Olha que interessante. Esse prestador de serviço, eu tenho o nome completo, foto, CPF válido e o tempo que ele vai ficar dentro do condomínio. Se ele não sair em 2 horas, eu vou ligar para o morador. Tudo bem, senhor José? O Carlos está aí na sua unidade fazendo uma prestação de serviço e a gente identificou que ele não saiu, está tudo bem, tudo tranquilo com o senhor. Né? Por quê? Eu registro a entrada e registro a saída. Isso é muito importante para todo mundo que é visitante e prestador de serviço, ele tem que se identificar para sair. Aonde meu sistema consegue identificar quanto está essa pessoa dentro do condomínio, se ela não saiu ou não, né? O cara entra lá, é meia-noite e não saiu o vidraceiro, o rapaz do box, né? Então, assim, esse controle que a gente diz que é segurança, que não existe em muitos condomínios, né? Controlar quem entra, quem sai, controlar o morador que está entrando, o morador que está saindo. Eu estou falando de coisas básicas que é do serviço, tá? Então, que é o registro, primeiro. Eu vou falar uma coisa muito interessante aqui, que nos coloca destaque no Brasil como uma das melhores empresas do segmento. Tá? Eu vou tentar explicar para vocês que estão me escutando de uma maneira mais simplificada. Então, vamos imaginar que o Carlos aqui é o porteiro, né? Estou cuidando do seu condomínio. Eu estou olhando aqui 16 câmeras de segurança. Qual que é a real efetividade que eu estarei 24 horas olhando, sem piscar, sem se distrair, sem mexer no celular, sem ir no banheiro, olhando essas câmeras? Não existe. Não existe. E não é porque eu estou falando que não existe. Isso é um estudo. Né? O ser humano ele entra num chamado loop de atenção. Ele não consegue se conectar àquilo que ele está vendo por muito tempo. Né? Então, às vezes, ele está enxergando, mas não está processando aquela imagem. E se eu falar que na FOUC que a gente olha 24 horas, seria mentira. Se uma empresa fala que faz isso, é mentira. Porque se eu tiver o único funcionário para fazer isso, ele não vai fazer. Imagine se a gente tratar de uma empresa de segurança, né? Existem muitas que monitoram 5.000 clientes, mercado, casas, coisas do gênero. Elas vão olhar? Não vão. Então, a concepção da FOUC, quando nós nascemos há 5 anos atrás, era que isso funcionasse. Né? Como que eu vou fazer isso para funcionar? Então, eu coloquei algo que se chama vídeo analítico. As nossas câmeras de segurança que ficam na frente, perímetro, todas as áreas que colocam o condomínio num risco, ela tem inteligência artificial. Parece uma coisa de ficção, de filme, né? Mas todos os nossos condomínios são assim. Aqui em Curitiba, nós atendemos mais de 70 condomínios, né? Somos a maior aqui do Paraná. E o que isso significa? Eu digo para a câmera de segurança que ninguém pode ficar parado por mais de 20 segundos na frente do portão veicular. Eu digo que ninguém pode pisar na grama. Eu digo que ninguém pode ficar na frente do interfone. Eu crio regras. Ninguém pode encostar a mão no muro de vidro. Tá? Quando essas regras elas são violadas,
ela dá um alerta para o meu operador. Você precisa olhar o que está acontecendo. O que nós caracterizamos como isso? Provável situação de risco, porque não é. Né? Os condomínios, eles adotam de sensores nas portas, cerca elétrica, alarme, né? Mas muitos desse tipo de tecnologia, ela só dispara para a empresa de segurança depois que o bandido está lá dentro, depois que já rompeu a porta, que já forçou, depois que cortou a cerca elétrica, depois que já passou pelo sensor. Nós trabalhamos com prevenção, uma prevenção real. Então, a pessoa está ali 3 horas da madrugada, né, na frente do condomínio, ali, olhando, não sei o que, para o meu operador. Meu operador é obrigado a ter uma análise do que está acontecendo. E nós temos aqui um produto que é patenteado pela Folk, né, que nós desenvolvemos, que ele se chama módulo pânico. Ele consiste em quê? Ele é uma caixa que tem um alto-falante, um giroflex e uma sirene, tá? E eles ficam na área de risco do condomínio. Então, assim, normalmente à frente, fundos que é baixo, terreno baldio do lado, junto com a câmera que tem inteligência. Porque quando não basta meu operador ver, ele precisa de uma resposta imediata à situação. Então, ele viu que tem alguém 3 horas da manhã na frente do portão veicular, né? E esse equipamento, ele consegue falar, olha que interessante, por gentileza, senhor de vermelho, peço que se retire dessa área, né? O senhor pode ter um interfone e se identificar, ele tem um som bem alto. Tá? A gente também pode ligar o giroflex, né? Porque daí não tem som nenhum, às vezes é de madrugada, e chega a ser engraçado. Por que é engraçado? Porque a gente liga o giroflex, a pessoa sai correndo, porque ela está ainda processando o que vai fazer na frente do condomínio. Né? E uma coisa que eu trago dados para vocês, assim, gente, a Folk, ela não é uma empresa de segurança. Tá? E às vezes os moradores eles ficam, mas peraí, cara, você está falando tanto de segurança, que traz segurança, você não é uma empresa de segurança? Não. A Folk é uma empresa de tecnologia. Né? Então, nós vivemos, comemos para tentar identificar o que o condomínio precisa e resolver a situação. Eu costumo dizer para o condomínio, qual que é o seu problema? Eu vou sentar aqui com o meu setor de desenvolvimento e vou resolver o seu problema de alguma forma. Então, a gente está muito tecnológico, muito ligado a isso, né? Então, falando lá do módulo pânico, chega a ser engraçado porque a gente tem uma resposta antes que aconteça. Nós não somos uma empresa de segurança, né? Mas nunca entraram no nosso condomínio. Pode entrar? Um dia pode. Mas a forma como nós trabalhamos a análise de segurança, o perímetro, essa questão de identificar a aproximação, né? Eu poderia ficar até 2 horas falando, que eu tenho 15 minutos, né? Estou só com alguns detalhes aqui para o telespectador ver questão de segurança que nós podemos fazer, né? Reconhecimento facial, identificação de carona veicular, né? Pânico num relógio, para se o morador tiver um problema dentro de casa, de saúde. Nós temos uma plataforma que é o aplicativo, onde ele faz o morador, né, faz toda a gestão condominial, de visualizar a câmera, abrir uma porta, enviar convites digitais, ver informações, falar com o nosso porteiro, né? Até uma coisa que eu vou abrir aqui para vocês, né? O Cássio nos autorizou ontem a gente poder passar essa informação. Nós somos um dos primeiros condomínios do Brasil, aqui na 24 de maio, que nós estamos implementando o LPR. O que é o LPR? É uma câmera com inteligência que identifica a placa veicular. Isso já tem há muito tempo, né? Porque os condomínios, shopping usam para identificar a placa e guardar no banco de dados ou abrir o portão para aquele determinado carro que está com autorização. Mas daí o que nós fazemos de diferente o nosso sistema está dentro do banco de dados do Detran e eu consigo identificar se o veículo que está entrando no condomínio é roubado ou não, imediato, né? Então, assim, eu estou falando algumas coisinhas, né? A gente tem várias coisas aí que aumentam o condomínio em critério de segurança, mas o que eu digo assim para o morador que ele vai ser totalmente assistido. A gente fala tanto de tecnologia, né? Eu costumo falar tanto, e às vezes isso gera também um medo, né? Ou aquela pessoa mais idosa, né? Fala, Carlos, como que eu vou entrar no meu condomínio agora? Eu não sei nem mexer no meu celular, né? Então a gente tem esse outro lado que é a contrapartida, que a portaria remota é muito parecida com a presencial. Como que eu vou entrar e sair do meu condomínio? Eu vou usar o tag, né? Todo mundo hoje já acaba utilizando
ou a biometria, ou o facial, mais simples ainda, eu só paro na frente do condomínio e o portão abre sozinho, né? Então, assim, como que eu vou falar com o porteiro se ele não está aqui? Da mesma forma, aquele mesmo número que ele ligava lá, um monofone dentro da casa, 94, asterisco 2, que ele falava com o porteiro, ele vai fazer a mesma coisa e vai falar com o nosso porteiro, vai pedir autorização, vai falar que um filho dele vai vir visitar ele, vai tirar alguma dúvida, né? Não sei como é que está meu tempo aí. Teu tempo está ficando curto. Estou tentando passar um pouquinho para vocês de uma forma rápida, que a gente pensa muito em segurança, tá? Então, muitos dos síndicos que vêm nos procurar, né, eles querem uma redução econômica. Claro, pensam em segurança, mas ele quer reduzir a taxa condominial, está muito alto, está as despesas aí, não aguenta mais pagar a portaria. E essa é uma consequência, mas o que nós trazemos para o nosso cliente é que o condomínio vai ter um aumento de segurança. Tá bom? Não, com certeza, Carlos. E eu fui conhecer, eu vi a questão da caixa do pânico, tudo ali que vocês fizeram, é muito interessante. Cássio, sobre a parte de tecnologia, o que você pode falar para a gente? Boa noite, Silvana. Então, a gente, como o Carlos bem falou, a gente aqui é uma empresa de tecnologia, inclusive a gente desenvolve muita coisa interna também. E esse conceito do sistema de portaria remota, tecnologias para condomínio, ele veio há muito tempo atrás, então a gente sempre trabalhou com condomínios e a gente é especialista em sistemas de análise de imagem. Até para contar um pouco da história, como que surgiu todo esse conceito aí da portaria remota. No nosso caso, como a gente trabalhava com análise de imagem, muitos condomínios começaram a pedir para a gente sistemas para quê? Para monitorar realmente o serviço do porteiro dentro do condomínio, às vezes instalar câmera dentro de guarita, ou fazer com que ele consiga ver todas as câmeras do condomínio de uma maneira mais efetiva. Então, o Carlos até comentou que se a gente colocar lá 50 câmeras para o porteiro ver, o que vai acontecer? A partir de um tempo ele não vai ver nenhuma. Então a gente trabalhava sempre com softwares que fazem análise de imagem e começando a prestar serviço para condomínios, a gente percebeu alguns problemas no sistema convencional de portaria. E quando eu digo sistema convencional de portaria, não quer dizer o porteiro presencial, mas sim todo o conceito que o condomínio trabalha com o seu porteiro lá. O que eu quero dizer com isso? Que muitas vezes eles têm problema de manutenção de equipamentos, ou seja, estraga alguma câmera, eles vão saber depois de muito tempo, ou quando precisa realmente pegar uma gravação, aí sim vai descobrir que o DVR não estava gravando. Quando eles colocam um porteiro num condomínio e acham que ali está representando uma segurança. Mas quando a gente começou a fazer esse serviço para o condomínio, percebia que às vezes o porteiro facilitava por uma falta, às vezes, de treinamento, de uma padronização, não tinha um controle de acesso, não sabia quem entrava, quem saía do condomínio, muitas invasões através do portão veicular, por clonagem de controle, por não ter realmente depender do porteiro estar olhando para o sistema para que impedir de alguém entrasse. Então, analisando esse conceito, a gente percebeu que teria muitas oportunidades para aumentar o nível de segurança do condomínio. Então, a gente começou a oferecer soluções para o condomínio de tecnologia e percebeu também que o custo para manter uma portaria 24 horas realmente era muito alto. E o que acontece? Aqui eu sou o diretor de operações da Folk e assim como o meu sócio, a gente é engenheiro de produção e a gente vê muito no conceito de otimizar o serviço. Então, prestando serviço para condomínios, sempre relacionado com tecnologia, a gente percebeu que tem um tempo muito ocioso que o porteiro fica no condomínio e que isso poderia ser otimizado. Aí que vem o conceito da portaria remota, que basicamente é aproveitar o tempo ocioso de um porteiro. Então, bem como o Carlos falou ali, tem estudos que o porteiro, claro, depende do tamanho do condomínio, mas fica mais de 50%, boa parte do seu tempo ocioso, supostamente vendo as câmeras de segurança, só que
como foi falado já, nem sempre ele consegue prestar de maneira efetiva essa segurança, né? Então, não estou falando mal também do porteiro convencional. Tem perfis de condomínio que realmente é necessário ter um porteiro lá, presencial, né, que não cabe o sistema de portaria remota, mas se o porteiro ficar muito tempo ocioso, a gente consegue otimizar esse processo. Então, aí que vem o conceito da portaria remota, que a gente usa toda a tecnologia para facilitar a vida do porteiro, para ele poder identificar o que ele precisa ver, o que ele precisa atender, e assim a gente consegue fazer com que o porteiro seja mais produtivo, traz ele para uma segurança de uma central, com processos padronizados, e assim ele consegue atender mais de um condomínio ao mesmo tempo. Então, aí que vem. Cássio, queria te fazer uma pergunta. A gente sabe que assim como o porteiro físico, ele falta por algum motivo, às vezes acontece, dá pane, alguma coisa na portaria remota. Como que vocês atuam nessa hora que, vamos supor, que dá um problema, né? Algum problema, não sei nem quais os tipos de problemas que pode causar, porque tem sempre uma pessoa terceirizada que parece que substitui, né? Como é que funciona essa parte? Então, sobre a falta do porteiro, então, isso pode acontecer numa central de monitoramento também, né, uma falta de um porteiro, mas isso ele é compensado pela contingência. Então, sempre dentro de uma operação há uma contingência de colaboradores para conseguir prestar o serviço ali numa eventual falta da operação. Isso tudo, dependendo da empresa, é controlado por softwares que fazem análise de dados. Então, ele vê a questão dos fluxos de ligação, para ver quando precisa ter mais porteiro, quando precisa ter contingência, assim por diante. Então, falando sobre pane, né, que você comentou. Então, vamos falar que a gente trabalha com equipamento de segurança eletrônica, equipamento eletrônico, até equipamento mecânico, portão veicular. Pode acontecer problema, né? Isso acontece, então é natural. Como que é feito o trabalho? Então, no nosso conceito, a gente tem sempre táticos para fazer o pronto atendimento. Então, em todos os nossos clientes, a gente tem tático ali, quebrou o portão veicular, para fazer o atendimento, e a manutenção 24 horas. Então, é algo que a gente vê que é uma dor muito grande nos condomínios também, essa falta de manutenção preventiva e falta de manutenção corretiva quando alguma coisa acontece, principalmente aí nos fins de semana, nos feriados. Vamos lá. A questão da ausência da rede elétrica. Às vezes esse é um problema comum, dependendo do bairro, né? Às vezes é um final de linha de transformadores, existe uma oscilação normal daquele bairro, ou às vezes virtude de forças maiores da natureza. Uma coisa que eu falo, né, e as pessoas, assim, quando acaba a energia num condomínio nosso, é o dia que a gente recebe mais elogios, né? Então, as pessoas nos ligam pelo interfone para agradecer que passou no condomínio, parece um período de Natal, né? Porque nós colocamos sistemas de no-breaks, tá? Bancos de baterias, geradores, se for necessário, para alimentar o motor de portão, sistema de controle de acesso, câmeras de segurança, interfonia, todo o sistema que é vital para a entrada e saída do morador com segurança vai funcionar normalmente. Eu poderia aqui falar vários e vários problemas que podem acontecer, porque a nossa base é tecnológica, está a tecnologia lá. Mas se resume numa única coisa, tá? Qualquer problema que aconteça, que inviabilize o serviço eletrônico, vai estar alguém presencial lá e só sairá mediante a solução do problema. O Cássio falou muito bem, né? Nós temos o primeiro contato que a gente chama do tático, que vai lá, que apronta a resposta mais rápida, para às vezes deixar um portão manual, ficar na frente do condomínio e fazer uma segurança, mas entra a figura do nosso técnico depois. Nosso técnico, ele anda com o motor do portão, ele anda com a câmera, a gente não faz manutenção dentro do condomínio. Eu tiro o motor do portão, coloco o outro e vou embora. Porque financeiramente alguém no condomínio físico, para nós, é um valor maior que nós teremos aqui dentro de gastos, né? Então a gente tem um sistema logístico de manutenção que funciona muito bem e a gente é muito elogiado por isso. Você comentou alguns problemas que podem acontecer internamente, né? O exemplo do fogão, coisa do gênero. O que nós temos que ter em mente dentro da portaria remota? Tá? Eu coloco que muitas das perguntas, a resposta é a mesma para a portaria presencial.
Se o morador está lá vazando um cano d'água, né, ou cheiro ruim, quem vai perceber, muitas vezes, não vai ser o porteiro, vai ser um morador vizinho. Né? O morador vizinho vai pegar o interfone dele, vai discar 94, ou o número que for, para falar para o porteiro e vai avisar. Essa é a mesma solução. Porque ele vai, quando ele discar 94, não vai cair na guarita dentro do condomínio, vai cair aqui. E ele vai passar a situação que aconteceu. Ó, acontecendo isso, acontecendo aquilo. E a gente vai ter uma equipe de pronta resposta que pode ir no condomínio, pode ser feito contato com a síndica, com o grupo de conselheiros, para tentar identificar. Claro, a gente não vai estar pessoalmente ali, o tempo de resposta ele pode ser, às vezes, maior, mas a resposta à sua pergunta, ela é a mesma. Eu até vou citar um caso aqui que é muito interessante. Eu fui fazer uma assembleia, e felizmente foi um condomínio que fechou com a gente, e a moradora, a primeira pergunta que ela fez, Carlos, você fica preso no elevador, eu tenho medo de andar de elevador. Você não sabe o medo que eu tenho. Né? Eu falei que vai ter interfone, vai ter câmera, né? E mesmo assim ela ficou com medo. A gente costuma falar que é a lei de Murphy, né? 6 meses depois ela ficou presa no elevador. Tá? E ela pegou o interfone, ela ligou, falou desesperada com a nossa operação. Né? E todos os moradores, nós temos no sistema de registro do morador um contato de emergência. Aquela pessoa que possa ajudar aquele morador numa situação adversa. Ela mora sozinha e a filha dela mora em São Paulo. Né? Olha que legal esse relato. Nós colocamos em conferência a ligação do interfone junto com a filha dela. Graças a Deus a filha dela atendeu. Né? E aconteceu, elas conversaram. Chegou no final da conversa, estavam falando até do cachorro. Né? E o que isso? Enquanto isso, a gente estava trabalhando. Nós já entramos em contato com a empresa de manutenção de elevadores, nós já avisamos os conselheiros, o síndico, nós só relatamos a empresa pessoal que ficou presa. Nós já entramos em contato com a empresa de elevadores, né? Eles estarão no condomínio em 25 minutos, está tudo tranquilo, estão encaminhando também um apoio da FOC lá para auxiliar, né? Por enquanto está tranquilo, né? Não aconteceu nada demais, né? Então, iniciando no início da tua pergunta, muitas das respostas, tá? Elas são as mesmas, acaba mudando a forma e a logística como a gente trabalha internamente. Nós fazemos uma reunião que se chama ambientação, né? Quando o condomínio opta pela conferência. Essa reunião é obrigada o condomínio a trazer todos os dados, projeto, planta baixa, todas as informações, tudo isso vai para o nosso sistema. Eu sei aonde é todos os registros, eu sei onde é a bomba de caixa d'água, eu sei tudo, porque esses são diferenciais da FOC, tá? Nós temos que saber, porque nós já vivenciamos situações e a gente não tinha essa resposta no início. Né? Então, a gente fez esse plano. Cada operador, quando ele manipula o sistema, que chega uma ligação, conversa com o morador, ele tem acesso ao condomínio naquele momento. Dentro desse acesso ao condomínio, ele tem acesso a todas as informações. Empresa de manutenção de elevador, onde fica registro para desligar a água, energia, sauna, sistema de emergência, sistema de incêndio, todas essas informações, elas estão setadas dentro do nosso sistema. E elas são de manipulações muito rápidas, né? Então, às vezes, eu vou depender de alguém lembrar onde ficava o registro que foi um funcionário de folga naquele dia, né? Ou nunca desligaram tantos anos que ninguém, às vezes, se lembra, né? Existem casos assim. Dentro da FOC, eu tenho um relatório e ficha completa do condomínio, de tudo que envolve infraestrutura, acesso e disponibilidades, né? Pensando nessa situação. Tá? Até se falou, existe também, existe um reloginho, que é um relógio de emergência, né? Então, ele é feito, pensando nesse lado mais interno, mais particular, alguém dentro, ele vai muito além da portaria. Né? Esse relógio nós desenvolvemos há 2 anos e meio atrás, porque uma moradora falou assim, Carlos, e se eu tiver um problema, eu vou cair, né? Sei lá, alguma coisa de saúde. Então, bom, vamos desenvolver uma solução. Então, a gente resolveu um relógio que é o SOS, para pessoas que têm dificuldades, né? Problema pode acontecer vários. Pode ter novos problemas, também pode ter novos problemas que a gente não tem solução. Né? Até agora, todos os problemas que relatam, a gente tem uma solução. Mas se existe um novo, a gente senta com a nossa equipe para desenvolver. Você tem ideia? Há um ano atrás, nós temos um condomínio horizontal,
onde atropelaram uma criança, né? E tinha lombada, tinha tudo, todo mundo falava em questão de velocidade e muitos moradores não respeitavam. Então a gente colocou a inteligência das câmeras, elas monitoram a velocidade dos carros, passou de 20 por hora, já manda para o síndico, né? Existe assim, consegue administrar de uma forma melhor. Então, assim, respondendo à administração nesse termo, a gente tem, e nós temos também uma equipe aqui com contatos de terceirizados de todo tipo de segmento, tá? Então, que são 24 horas. Então, assim, precisou de alguma coisa, né? Nós temos esse contato para mandar para o condomínio. E como o Cássio falou, a ideia é automatizar, né? Então, assim, às vezes o problema com bomba d'água, caixa, registro, a gente tem no sistema até nível de pressão. Se cai, já dá um alerta aqui na FOC. E conforme as coisas vão acontecendo, né, Carlos, vão se atualizando e vão criando novas soluções. E para criar novas soluções, a gente está aqui com o Juan, porque tem se falado muito hoje sobre a terceirização em condomínios. E eu vi relato também que é muito melhor e menos complexo. Juan, seja muito bem-vindo ao nosso programa. O que você pode falar mais sobre esse assunto? Olá, gostaria de saudar, primeiro, pelo convite, a você, Silvana. Para mim é uma satisfação muito poder contribuir de alguma forma no seu programa, no canal. E aos colegas, ao Cássio, ao Carlos, gostaria de saudá-los. A terceirização, a gente vai trabalhar um pouco no contraponto, né? Eu sou muito a favor da junção da tecnologia junto com a mão de obra. Eu acho que se a gente deixar tudo com a tecnologia, vai ficar uma coisa muito robotizada. E, culturalmente, nós brasileiros não somos muito acostumados a isso. A gente gosta da presença humana, né? Do bom dia, como é que o senhor está, de chamar pelo nome. Dona Silvana, bom dia, tudo bem? Como é que está o seu filho? Já melhorou? Então, a gente prima muito pelo atendimento, aquele calor humano. E a terceirização da mão de obra, ela vem justamente para completar essa lacuna que a tecnologia, em situações adversas, não vai conseguir. Por exemplo, todas as falhas que possa ter numa portaria, numa segurança de um condomínio, a gente combate com o quê? Com processos, com treinamentos. A gente consegue diminuir todos esses riscos. Aproveitando desses pontos que a gente tem de que o que pode acontecer num condomínio e qual é a diferença entre você ter uma portaria virtual e uma portaria de um colaborador que está ali presente. São as situações adversas. A gente já teve vários casos aqui na empresa em que, por exemplo, os nossos colaboradores de portaria, de segurança, todos são treinados com primeiros socorros, com atendimento, princípios éticos, toda a parte de segurança patrimonial, relação de segurança, análise, vistoria. Então, eles têm todo esse ambiente já focado neles. Então, por exemplo, a gente teve um caso, deve ter mais ou menos uns 2 meses, em que houve um princípio de incêndio. E, assim, a gente sabe que o princípio de incêndio, ele tem, para ser denominado princípio de incêndio, ele tem até 3 minutos. Depois de 3 minutos, ele se propaga e nem o corpo de bombeiro consegue chegar em 3 minutos. Então, às vezes, uma pessoa que esteja preparada, ela pode impedir um mal maior. Então, assim, a relação humana, ela é muito importante. Sem falar que a terceirização, ela já é uma coisa já mais pacificada, né, no Brasil. O que eu acho, num ponto, a gente conseguir juntar a tecnologia, né, com a mão de obra efetiva. Eu acho que assim a gente vai conseguir chegar ao ideal. Eu já vi casos de portaria virtual, mas assim, normalmente em condomínios pequenos, onde a demanda de situações adversas são muito pequenas, então é mais fácil de controlar. Agora, em condomínios, aqui no Rio de Janeiro, a gente tem muitos condomínios públicos. Aqui em outro estado, Curitiba também. Curitiba é uma cidade maravilhosa. Eu participei de um evento há 3 anos. É uma cidade considerada mais limpa, né, do nosso Brasil, uma referência. É uma educação que nós, cariocas, a gente tem educação, obviamente, mas a gente deixa um pouco de lado. A gente gosta muito da praia, de trabalhar, tomar nossa cervejinha. Então, a gente precisa ligar, fazer esse link
da tecnologia com a mão de obra. Eu tive casos de portaria que a gente viu, a gente até teve um cliente que implantou isso, só que não se adaptou. Então, é a questão aquela da necessidade. Qual é a sua necessidade? O síndico, ele vai tomar para si, olha, se houver algum problema, não, eu vou lá e resolvo. Beleza. Então, acho que, de repente, é uma boa forma de contratação. É mais barato, obviamente, mas em condomínios clubes, onde você tem situações adversas, em que o portão de garagem dá defeito, então o porteiro tem que ir lá fazer no manual, o portão de entrada de acesso de colaboradores pode dar algum danificar, ele vai lá no manual, falta de luz, falta de água, todos esses processos não adianta. O ser humano realmente faz a diferença. Então, o que a gente tem que fazer é unir. Inclusive, depois eu posso até ligar depois para o Carlos. Por que a gente não pode fazer uma parceria aqui no Rio de Janeiro, né? A gente vai estudando alguma coisa, a gente pode fazer um combinado de terceirizar e a gente implantar esse sistema. Eu acho que vai ser bom, vai ser sucesso, a gente vai ser uma das melhores do Brasil. Porque eu acredito muito nessa questão da união da tecnologia com a mão de obra terceirizada. A gente, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, a gente tem a questão da segurança. Né? Então, a questão da segurança é uma questão assim que mexe muito com o nosso cotidiano. A gente tem regiões em que, se a gente fizer análise de risco, a gente faz todas as composições, né, estruturais no local para se evitar alguma ocorrência, algum delito. Mas não adianta. A percepção do ser humano está ali, da ação preventiva dele, da ação reativa dele no momento, a gente consegue evitar mais de 90% de situações em que possam ter ocorrências mais graves. A gente teve até uma reportagem na Globo, no bairro de Copacabana, não sei se vocês conhecem Copacabana, que é um dos bairros maravilhosos aqui do Rio de Janeiro, e que tem muitos prédios assim que tem essa opção, são prédios pequenos, 3 andares, tem essa opção de colocar a portaria virtual. Houve uma situação em que a empregada, né, a secretária de um apartamento, de uma família, ela o namorado dela já tinha livre acesso. Eu não sei se a sua empresa trabalha dessa forma, mas ele já tinha esse livre acesso de entrar e sair no condomínio, no apartamento. Então, eles brigaram, né, terminaram. Então, não tinha um porteiro para eles comunicarem, não deu tempo de eu enviar para a empresa que eu gostaria de cancelar o acesso daquela pessoa. Não deu tempo, esqueceu. E aquela pessoa entrou no condomínio. Ele já tinha livre acesso. Foi lá, brigou, agrediu a pessoa e depois foi embora. Talvez, se tivesse uma pessoa ali, ele poderia fazer a abordagem como é de costume. Bom dia, senhor, tudo bem? Não, eu tenho autorização. Hoje não, mas eu tenho que interfonar para a pessoa liberar sua entrada. E caso tivesse ele entrado mesmo assim, e ele escutado algum barulho, vizinho, alguma coisa, já teriam, de repente, evitado um mal maior. Então, assim, a presença de um profissional preparado, assim, é o que faz mesmo a evitar esse mal maior. É nisso que a gente trabalha muito, porque a segurança, a gente trabalha sempre num triângulo de pessoas, processo e o resultado do serviço. O processo ele tem que estar sempre atrelado com a administração. Então, quando a gente faz aquele levantamento do controle de acesso, daquela análise de risco, a gente tem aquela harmonia com a administração, identifica as necessidades, porque cada condomínio tem uma necessidade, a gente implanta aquele sistema e a todo momento a gente estuda, muda, fica no ensaio, no erro, mas porque tem sempre uma pessoa lá para modificar. Olha, a partir de hoje, senhor João, vamos mudar essa rotina de recebimento de correspondência, por exemplo.
A gente tem muito isso. Quem é que vai receber as correspondências? O profissional que está ali para entregar de segunda a sábado, ou até de domingo a domingo, tem pessoas que saem às 6 horas da manhã e chegam às 10 da noite. Aí só consegue receber uma mercadoria no domingo. E o porteiro está lá para entregar. Bom dia. Bom dia, doutora Valéria, tudo bem? Tem uma correspondência aqui para a senhora. Posso entregar? Claro, meu filho, pode vir. Então, essa relação que a gente ainda não está acostumado, talvez lá na frente a gente se adapte melhor e possa entrar a questão da portaria virtual. Mas eu acredito muito nesse combinar, nesse mesclar a tecnologia com o profissional, que eu acho que é bom. Um bom carioca adora fazer um combinado, né, Juan? Adora fazer um combinado. Eu acho que no final dá tudo certo, né? Igual um casamento. De unir a tecnologia e a terceirização. Porque eu fui conhecer lá o sistema da FOC, gostei, não estou aqui contando só porque eu gosto de conhecer, gostei, tem um sistema super tranquilo, e quando tem a história do PANI, eles têm umas pessoas terceirizadas que substituem, que é a pessoa física, não deixando a portaria abandonada, vamos dizer assim. Inclusive, a gente atende condomínios aqui da Central de Curitiba, a gente atende condomínios em todos os estados. Então, a gente tem condomínio em Minas Gerais, tem em São Paulo, tem em Santa Catarina. E, inclusive, quando a gente foi para o Rio de Janeiro, para fazer um orçamento de condomínio que estava querendo colocar no sistema, isso há uns 3 anos atrás, a gente percebeu realmente que existe essa cultura de alguns lugares que é mais enraizada realmente no porteiro presencial. Como bem você comentou, que ele quer falar bom dia, comentar ali sobre a família, sobre o futebol lá, ver como que o Flamengo tá. Enfim, foi quando, 3 anos atrás, que a gente começou a fazer esse sistema de portaria híbrida, que realmente é o termo que a gente usa aqui, de ter um porteiro presencial, eventualmente no horário comercial, ou 12 horas todo dia, e a portaria remota faz fora desse horário, né? O que é interessante nesse sistema, que alia o porteiro presencial com a tecnologia, ou seja, sistema de botão de pânico em controle veicular, aplicativo para celular, biometria, isso tudo vai funcionar 24 horas, né? E o porteiro vai ter a figura do porteiro presencial para fazer o controle de acesso, para esse atendimento de eventuais situações atípicas, como o Binho colocou. Então, a gente vê também, de acordo com o perfil do condomínio, essa junção da tecnologia com a portaria humana. Sim. Cássio, a doutora não retornou, né? Bem como você bem colocou, eu acho que esse tema foi muito importante, a Silvana colocou, que a gente realmente tem que se atualizar, né? A gente tem que se adaptar, realmente a tecnologia está vindo, principalmente porque a gente se vale sempre pelo momento que você vai precisar. A gente aqui, enquanto está indo tudo bem, principalmente quando uma empresa nos contrata, exatamente a diferença que a gente tem para algumas no mercado é a resposta rápida. Porque a diferença está, problemas sempre irão ocorrer, mas como você vai resolver os problemas? Os seus colaboradores estão preparados para situações adversas? Estão atualizados? Então, essa é a diferença de quando você precisar, será que você vai ter aquilo que você necessita? Eu acho que essa é a questão que a gente tem que deixar no ar para a gente pensar toda vez que acontecer algo adverso, e aí? Como vai ser? É igual uma corrida de cavalo. Corrida de 2, o segundo é o último. Então, assim, uma diferença de 1 milésimo dá diferença. Então, a gente realmente necessita sempre do momento que a gente precisar e ter uma resposta para aquele momento na hora. Se não tiver, então talvez não valeu a pena, né? Eu vejo, sabe, Juan, essa junção uma coisa muito assertiva. Por quê? Porque a gente sabe que todos os condomínios, eles precisam de quê? De faxineira, ou às vezes precisa de manobrista, essas coisas. É uma coisa que é onde a portaria remota ela não vai entrar, mas ela pode, daí, como o Cássio mesmo falou, tem contato com terceirizados, é onde que entra vocês nessa hora para dar esse suporte. Eu acho que é um casamento já, não é nem um namoro, é um casamento já que dá certo e que tem tudo para somar e para dar
para continuar, porque hoje a tecnologia, ela é o futuro do condomínio, eu sempre falo, sabe? E o meu porteiro, ele sempre diz que se alguém chegar armado, ele pula na moitinha. Ele não quer saber de nada. Aí eu digo, como? Aí se eu chego na frente de um prédio, o prédio fala comigo e eu saio correndo, aí a gente vê qual que... Porque a gente vai muito no susto da coisa, sabe? Então as pessoas têm essas reações. Eu acredito que a gente está aqui para inovar e para somar conhecimentos e para viver esse nosso novo futuro. É uma coisa que é questão cultural. É como o Cássio, o Carlos falaram. Oi. Oi, diga. Obrigado pela essa explanação. É muito legal escutar esse lado, essa vivência, né? Hoje nós estamos sempre de portas abertas para formar parcerias, né? E isso é uma realidade. O Cássio comentou ali que, assim, existe perfis de condomínios, né? Pô, principalmente condomínios muito grandes, que existe uma demanda de serviço pessoal, não são um condomínio que se enquadra o serviço de portaria remota. E a gente está em algum desses tipos de condomínios, mas está o porteiro lá. Mas toda essa tecnologia que eu falei, ela está para dar suporte ao porteiro. Isso que é legal, identificar a placa roubada, pô, o porteiro está ali, né, para dizer X ou Y, né? Essa questão de pânico, o porteiro sabe quem que está entrando numa situação de pânico que veio para ele, essa integração. Então, a gente tem condomínios aí, até pelo perfil da cidade, de muitas unidades, muitos blocos que precisam da carência, precisam da questão humana mesmo, de forma alguma é desmerecer a pessoa que está ali, porque eu prefiro ser atendido por uma pessoa. Agora, muitos dos perfis que nos procuram aqui, né, para finalizar aqui a conversa, né, são de condomínios pequenos, que eles já estão sufocados por uma taxa condominial, né? E não tem mais caixa, não tem mais fôlego, né? Precisam resolver de alguma forma. Qual que era muitos desses condomínios, a solução é tirar a porteira e ficar sem nada, porque não tem mais dinheiro, já se passou anos, e a taxa condominial ficou tão alta que o condomínio começa a decair, não tem dinheiro para manutenção, não tem dinheiro para se reestruturar, né? E a gente entra muito nesses casos, né? Então, assim, às vezes ela é muito mais da questão humana, mas é porque ninguém mais paga a taxa de condomínio, o condomínio está inadimplente, existe uma dor muito grande. Para ressaltar, ontem eu fui num condomínio que é um condomínio de 12 unidades e que tem portaria 24 horas, né? Um condomínio de alto padrão, né? Mas, assim, tem dois moradores que, infelizmente, estão mal das pernas ali, tiveram uma situação financeira complicada e não moram lá. Eles pediram para pessoas irem morar de graça para pagar a taxa de condomínio, porque não tem dinheiro mais, e a taxa de condomínio passa de R$3.000, né? Então, assim, alguns momentos, aí existe a procura, né, do nosso serviço, porque acaba se caracterizando de uma forma melhor. Eu não posso entrar num condomínio de 300, 400, 500 unidades, eu posso ser parceiro. E até mesmo condomínios menores, eu também posso ser parceiro. Condomínios comerciais, hoje nós atendemos aí 6 condomínios comerciais, né? De uma forma de auxiliar o serviço e ser parceiro desse condomínio. Tá bom? Não, com certeza, Carlos. Acho que a gente está aqui para somar. Nosso tempo está estourando, porque o assunto é interessante e vale a pena. Carlos, e esse combinado? Ele sai bom? Como é que fica? Eu quero te agradecer por você estar aqui, representando a Folk, tudo, trazendo mais informações e esclarecimento em relação à portaria remota, porque eu sei que tem muitas dúvidas. O que você pode deixar para o público em relação a essa questão toda aí, que dá uma resumida em tudo isso que a gente falou hoje? Bacana. De uma forma muito rápida e simples, né? Nós estamos de portas abertas, nós somos uma empresa muito transparente, né? Conhecer a nossa infraestrutura, né? Quem for aqui de Curitiba, conhecer os condomínios que sejam parecidos com o perfil aonde você mora. Carlos, eu moro no condomínio horizontal, eu moro no vertical, meu condomínio tem 80, meu condomínio tem 10 unidades, eu te levo no condomínio igualzinho, conversa com os moradores, conversa com o síndico, coisa do gênero, né? Uma coisa que eu vou dar uma ressalva, assim, que o condomínio ele não fica 24 horas sem ninguém. No horário de expediente está o zelador lá, né? E até mesmo é ele que recebe as cartas, correspondências e outras formas, né? Acaba assessorando os moradores
fisicamente se precisar de alguma coisa. Fica aí, né? Então, venham nos conhecer, nós estamos de portas abertas também para fazer uma visita no seu condomínio, identificar as necessidades e as dores, né? E trabalhar nesse conjunto aí, em que poder ajudar vocês. Ok, obrigada, Carlos, e sucesso para vocês. Cássio, o que você pode falar e deixar aí um recado para o nosso público? O que eu tenho para passar é que a tecnologia está cada vez mais presente e que ela vem, na verdade, para auxiliar o condomínio, auxiliar a gestão. Então, hoje, com o aplicativo celular, em que as informações ficam muito mais transparentes e que você cria, com isso, um sistema mais harmonioso. Então, além de mais seguro, cria ajuda na gestão e ajuda na transparência do condomínio. Então, seja o condomínio tenha perfil para ser um atendimento remoto ou não, usar a tecnologia justamente para criar um ambiente mais agradável para os moradores, mais seguro e facilite a gestão do síndico e da administradora. Obrigada, Cássio. Espero você na próxima vez aqui, para participar com a gente. Juan, obrigado por estar aqui com a gente, por estar dividindo com a gente mais um pouco sobre a terceirização, esse assunto. O que você pode deixar para o público em um recado, alguma coisa em relação a isso? Eu gostaria de passar alguns dados, que são importantes também a gente fornecer alguns dados. O IBGE fez uma pesquisa em 2019 em que 22% da classe trabalhadora era terceirizada. Tem um outro dado também mais específico, 90% das empresas multinacionais terceirizam a mão de obra. Isso é um dado muito importante, porque multinacional tem um grande estudo e sabe a representação da mão de obra nos serviços. E cerca de 75% dos condomínios de grande porte também terceirizam a mão de obra. E isso também já é uma resposta justamente dessa dúvida, o porquê. O porquê contratar. Porque o ser humano realmente ele vai fazer a diferença. A gente tem que sempre combinar. Eu gostaria de falar, de repente, numa outra oportunidade, a gente falar desses custos, né, que é muito importante, de como contratar. A gente definiu, vai ser portaria virtual, vai ser mão de obra. Definindo mão de obra, tem um assunto bem grande também, que é muito relevante, de como contratar, quais são os custos, e de planilha de custos das empresas. Esse é um assunto muito legal, mas, infelizmente, não deu tempo da gente falar sobre isso. Mas o recado procure sempre uma empresa confiável, transparente e, ao contratar sempre uma empresa, verifique a idoneidade dela, busque as certidões, pesquise seus clientes, para o teu risco menor. Obrigada, tá, Juan. E vou aproveitar aqui o tempinho que resta, quer deixar aqui seu merchandise aqui da sua empresa, o contato, alguma coisa para quem queira saber mais sobre a terceirização? Claro, claro. A gente fica aqui no Rio de Janeiro. Nós somos no Grupo Taros Brasil, a gente presta serviço de mão de obra de apoio a condomínios em diversas atividades, portaria, limpeza, jardinagem, manutenção. E eu gostaria de deixar o nosso telefone, 3268-8834-21, e nosso site é www.taros.com.br. Obrigada, Juan. Carlos, é sua vez. Deixa aí, faz o seu comercial. Portas abertas para entender a sua necessidade. Tá? Nós estamos aí também Santa Catarina, São Paulo, Minas Gerais, então são cidades que nós atendemos, além de Curitiba. Vou deixar o número nosso aqui, que é o 0800 020 8717. Nós estamos à total disposição para ir visitar, analisar, né, identificar as necessidades de segurança e as necessidades físicas do condomínio e gerar uma solução para vocês, né, que caibam ali numa necessidade financeira também. Obrigada, Carlos. Vocês, ouvintes, que gostaria de saber mais sobre portaria remota, terceirizada ou a necessidade da aplicação de LGPD Compliance no seu condomínio ou em qualquer outra área, é só entrar em contato com a gente. Obrigada a todos e tenham uma boa noite.